Bem-vindo ao Conversa Reformada, meu nome é Laio Martins e este é o Pensando com as Escrituras, um espaço aqui no nosso canal para desacelerar sua mente, abrir a palavra de Deus e meditar com cuidado e amor sobre o que ela nos diz, principalmente aqueles versículos que muitas vezes passam despercebidos em nossa leitura. Então a gente vai sempre abordar uma passagem ou um versículo. E hoje abrimos aqui a nossa primeira edição em Colossenses capítulo 3, versículo 2. A versão que estarei lendo é a Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Uma frase, 12 palavras em português, e, no entanto, carregam o peso de toda uma teologia, uma visão completa de quem somos, onde estamos e para onde caminhamos. Agora vamos pensar juntos. Para entender o versículo 2, precisamos dar um passo atrás e ouvir o versículo 1, que é sua fundamentação. Ele diz assim: Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Percebam a estrutura. Paulo não começa com um mandamento. Ele começa com um fato. Se fostes ressuscitados com Cristo. Em grego, esse "se" não expressa dúvida, mas certeza. É o mesmo que dizer: visto que vocês foram ressuscitados com Cristo. Segundo João Calvino, em seu comentário sobre esta passagem, ele observa a precisão cirúrgica que Paulo está aqui trazendo, respondendo aos falsos mestres de Colossos, que insistiam em ritos externos e tradições humanas, como o caminho para a piedade. Calvino escreve que Paulo exorta os colossenses à meditação da vida celestial, precisamente para revelar a pobreza das invenções humanas. Porque quando vemos o que Deus ordena, desprezamos facilmente o que os homens inventam. Mas a pergunta é: quem eram esses falsos mestres? A carta de Colossenses foi escrita por Paulo durante sua prisão, provavelmente em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. A cidade de Colossos ficava no Vale de Licos, na Ásia Menor. Era um ambiente sincrético. Filosofias gregas, misticismo judaico, cultos a anjos e poderes cósmicos eram as crenças que permeavam aquela região. Os colossenses eram tentados a buscar proteção espiritual através de práticas ascéticas, visões e rituais que misturavam Cristo com outros elementos. A resposta de Paulo não é dizer: parem de pensar em espiritualidade. A resposta é: pensem melhor, pensem mais alto, pensem em Cristo. E é aqui que o versículo 2 entra. A palavra que muda tudo aqui na exegese desse versículo é a palavra pensar. Esse verbo grego utilizado não significa apenas pensar no sentido intelectual, como resolver um problema de matemática. Ele carrega a ideia de habitação mental, de onde a mente mora, o que ela favorece, para onde ela gravita naturalmente quando está em repouso. Significa um pensamento mais afetuoso, mais desejoso, não apenas cognição, mas também afeição. É onde o coração mora. Pense nisso como imagem. Imagine um músico que vive completamente entregue à sua arte, mesmo quando ele não está tocando. Quando está no almoço, no trânsito, antes de dormir, sua mente volta ao instrumento, às composições, às harmonias, não por esforço, por amor, por hábito cultivado. Paulo está chamando aqui os crentes a terem essa relação com as realidades do alto. E a pergunta central para que a gente possa entender e até praticar os ensinamentos desse verso para o nosso dia de hoje é: e o que são as coisas lá de cima? O teólogo João Calvino nos ajuda aqui novamente quando ele afirma que Paulo não está falando aqui das afeições corrompidas dos homens terrenos, como riqueza, honra, prazer, mas também não está condenando o uso das coisas necessárias a esta vida. O apóstolo Paulo está falando de perspectiva e prioridade. O cristão que tem a sua vida escondida com Cristo em Deus, como diz no verso 3 do nosso capítulo 3, deve pensar segundo essa realidade, não segundo as categorias de um mundo que passa, que é temporário. O teólogo Matthew Henry nos ajuda a entender melhor quando diz que as melhores coisas do santo estão acima. Portanto, sua mente e suas afeições devem estar lá também. Sua contemplação deve estar nessas coisas e sua conversação deve ser no céu. Agora, para entender melhor como meditar nas coisas do alto, vamos entender a contraparte. Sobre o que quer dizer
a parte que diz não nas coisas que são da terra. Isso não é uma condenação da criação, do trabalho, do casamento, da comida e até dos prazeres lícitos que temos aqui neste mundo. Pois foi Deus mesmo que criou todas essas coisas e as declarou boas. O que Paulo está combatendo é a idolatria da imanência, a tendência de vivermos como se a terra fosse tudo, como se o presente visível fosse a realidade definitiva e única. O Catecismo de Heidelberg, ao explicar o que significa honrar a Deus acima de tudo, nos ensina que idolatria não é apenas prostrar-se diante de imagens de madeira ou de pedra, é qualquer coisa na qual deposito minha confiança última, em vez de no Deus vivo. Os primeiros 2 mandamentos, que diz: "Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem esculpida", tem tudo a ver com Colossenses capítulo 3, versículo 2. Toda vez que minha mente se estabelece permanentemente nas coisas da terra, como se fossem a realidade final ou o meu propósito de vida maior, estou praticamente substituindo Deus por um ídolo. Calvino sempre escrevia que a mente humana é uma fábrica perpétua de ídolos, não porque as coisas do mundo sejam más, mas porque somos inclinados a dar a elas o lugar que pertence a Deus. Note que aqui há uma atenção saudável que o reformado deve guardar. A doutrina da bondade da criação e o chamada mortificação das afeições desordenadas caminham juntas. Não somos gnósticos que desprezam o corpo e o mundo material. Somos cristãos que, por amor ao Criador, colocam as criaturas em seu lugar correto, abaixo, não acima, do Criador. O Catecismo Maior de Westminster, ao discutir o primeiro mandamento, lista como pecados contrários a ele não ter Deus como nosso Deus, não pensarmos nele, não confiarmos nele, não o amarmos, buscarmos e deleitarmos nele. E acrescenta que um dos pecados específicos é desviar a mente para outras coisas quando deveria estar voltada para Deus. Portanto, Colossenses 3, verso 2, é a expressão positiva do que os mandamentos expressam negativamente. Então, por que pensar nas coisas de cima? E a resposta é porque Cristo está lá. Versículo 1 diz: onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não é uma abstração geográfica, é uma declaração de governo. A destra de Deus é a posição de autoridade suprema, de poder executado em favor do seu povo. John Owen, teólogo puritano, escrevia em sua obra A Meditação da Glória de Cristo que contemplar Cristo glorificado é o maior exercício de fé que o cristão pode realizar nesta vida, porque renovar a alma fortalece as afeições e esfria o amor pelo mundo. Owen afirmava que, sem essa contemplação ativa de Cristo, o coração humano inevitavelmente se volta para as paixões baixas deste mundo. E aqui está uma verdade libertadora. Colossenses 3:2 não é uma lei para nos oprimir com mais deveres espirituais. É um convite a viver segundo aquilo que já é verdade sobre nós. Paulo não diz: tornem-se pessoas que pensam no alto. Ele diz: pensai nas coisas de cima, porque vocês já foram ressuscitados com Cristo. A ressurreição é um indicativo. O pensamento renovado é o imperativo que foi dele. A teologia reformada chama isso de distinção entre indicativo e imperativo. O que Deus fez em nós é o indicativo. É sempre a fundação do que ele nos chama a fazer que é o imperativo. A obediência não gera o relacionamento, ela flui dele. Pense agora comigo na imagem de um filho adotado numa família rica. Ele não precisa trabalhar para merecer o sobrenome daquela família. Ele já tem o sobrenome, mas vivendo na família, respirando o ambiente da casa, convivendo com o pai, ele naturalmente passa a pensar e agir como um membro daquela casa. É assim que Colossenses 3:2 nos chama, nos convida, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É esse tipo de chamado que nós recebemos nesse versículo. Viva segundo o que você já é. Agora deixem-me tentar tornar isso concreto, porque Paulo era muito prático. Imaginem agora uma pessoa que acorda de manhã e o primeiro reflexo, a primeira ação que ela tem é pegar o celular. Antes mesmo de sair da cama, já está consumindo notícias, rolando o feed, absorvendo informações e gerando ansiedades. O dia começa com a mente imersa nas coisas da terra. Não necessariamente coisas pecaminosas, mas coisas que definem o tom do seu dia, estabelecem as prioridades e moldam até o humor dessa pessoa. Isso não é um problema de gerenciamento de tempo, é um problema de adoração. Agora imaginem outra pessoa, não perfeita, mas intencional, que antes de abrir o celular, ela busca
meditar na palavra de Deus. Ela abre a palavra de Deus. E que talvez no caminho para o trabalho, em vez de podcasts de entretenimento, ela resolve fazer uma oração ou ela medita no que leu pela manhã. Que quando a ansiedade bate sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre os pais, enfim, sobre a vida, pergunta: que realidade superior eu estou ignorando agora? Cristo está assentado à destra do Pai. O que isso muda sobre esse momento? Essa pessoa não está vivendo em um mosteiro. Pelo contrário, está fazendo as mesmas atividades que as demais, trabalhando, pagando as mesmas contas, enfrentando os mesmos problemas e desafios, mas com a mente orientada e dirigida pela palavra de Deus. O pregador Charles Spurgeon, profundamente enraizado na teologia reformada, dizia que a mente é um moinho que não para. A questão não é se ela vai moer, mas o que ela vai moer. Se você não der a ela o grão da palavra de Deus, ela vai moer a palha do mundo. Há também uma dimensão comunitária nisso. Paulo escrevia para uma igreja, não apenas para indivíduos. Uma comunidade que pensa coletivamente nas coisas de cima torna-se sal e luz de uma maneira que nenhuma campanha de marketing cristão consegue imitar. Há algo no povo que genuinamente vive a perspectiva da eternidade que atrai. Porque neste mundo de ansiedades, a serenidade enraizada em Cristo é profundamente contracultural. Então, por que devemos fazer isso? Por que devemos meditar nas coisas do alto? Aqui a tradição reformada tem algo precioso a dizer. O Catecismo de Heidelberg está organizado em 3 partes: miséria, redenção e gratidão. Toda a vida cristã de obediência, os mandamentos, as disciplinas, o pensamento renovado, está na parte da gratidão. Não obedecemos para merecer, obedecemos porque fomos amados. E Colossenses capítulo 3, verso 2 é um versículo de gratidão, quando diz: pensai nas coisas de cima, porque alguém foi para cima por vocês. Cristo subiu não para abandonar, mas para nos ancorar. Nossa vida está escondida com Ele em Deus. Nada do que acontece embaixo pode tocar o que está guardado acima. Por isso que o cristão pode pensar no alto sem escapismos. Não fugimos da realidade. Pelo contrário, trazemos a perspectiva correta sobre ela. A eternidade não nos afasta do presente. Ela nos dá coragem para habitá-lo corretamente. Por isso, pensai nas coisas lá de cima, não nas que são da terra. Uma frase, um chamado, uma graça. Que no decorrer desta semana, quando a mente quiser descer para a ansiedade, para a amargura, para a comparação, para o orgulho, que essa palavra venha gentilmente e firme os seus pensamentos nas coisas que importam, não como lei, mas como um convite de um pai que já garantiu o seu lugar. Que o nosso Deus nos conceda mentes renovadas e corações aquecidos, pelo amor de Cristo. Até o próximo episódio do Pensando com as Escrituras, aqui no Conversa Reformada.